Módulo 23 e 24, polinômios, página 96. 1. Escreva na forma de monômio cada situação a seguir. A. O preço total de X canetas custando R$3 cada um. Então, 3 é o nosso coeficiente, né? Que é o número. E o X vai ser a nossa parte literária. Então, 3x. Letra B. A área de um retângulo com base de medida X, já achamos aqui a nossa parte literal, e a altura de medida Z, outra parte literal. Então, esse nosso coeficiente vai ter a área. Quando a gente lembra de área, é uma medida pela outra, né? A gente vai multiplicar a base vezes a altura, e quando for triângulo divide por 2, enfim. Então, a gente sabe que vai multiplicar uma medida pela outra medida. Então, se nós temos a parte literal x e z, então a gente vai multiplicar x e z. C. A área total de 3 paralelogramos, área de base de medida B e altura de medida H. Olha aqui a nossa parte literal. É a medida B de base e a H. B e H. Se fosse só um paralelogramo. Só que aqui ele está falando um número, que é o nosso coeficiente, que são 3 paralelogramas. Então, 3 vezes BH. C. A área total... já foi. D. A área de um triângulo de base B. Aqui nossa parte literal. E altura de medida H. Então, a área de um triângulo é formado de base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho que se a minha parte literal é B e H, o meu coeficiente é meio. Então, BH sobre 2. Como que eu identifico o meu coeficiente? Eu sei que se eu separar aqui, ó, meio vezes a minha parte literal, BH. Então, aqui é o coeficiente, aqui é a minha parte literal, que é a mesma coisa de 1 vezes BH sobre 2, tá? E o perímetro de um hexágono cujo lado tem medida X. Então, o perímetro, quando a gente fala de perímetro, é todo o contorno de uma forma. Então, o perímetro de um hexágono. Hexágono são quantos? É uma figura com quantos lados? 6 lados, né? Um hexágono, 6 lados. Então, o perímetro desse hexágono, cujo lado tem medida X. Então, é X mais X mais X mais X mais X. São quantos X? O X é a minha parte literal. E quem que é o meu coeficiente? Esse 6. 6 vezes o X. 2. Complete o quadro com as informações que estão faltando. Olha o meu termo algébrico, 5x. Então, eu sei que o coeficiente é quem? 5 e a parte literal, x. 5 e x. Menos 4y ao quadrado. O meu coeficiente é o número menos 4, que está aqui, menos 4. E a minha parte literal, y ao quadrado. Então, y ao quadrado. X ao quadrado vezes y elevado à quinta. Não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número acompanhando, entende-se que é apenas uma vez, certo? Então, quem que é o meu coeficiente? O 1. Quando você não encontrar nenhum número acompanhando a parte literal, é porque o coeficiente numérico é 1 e ele fica oculto. E quem que é a minha parte literal? X ao quadrado vezes y à quinta potência, certo? Agora essa aqui, menos 0,6 ABC. Meu coeficiente, menos 0,6. E a parte literal, ABC. Então, é para unir, então é menos 0,6 ABC. Aqui eu tenho o coeficiente numérico, 2/3, e a parte literal, P, que é ao quadrado. Então, eu vou unir 2/3 PQ ao quadrado. 2/3 PQ ao quadrado. Aqui o meu coeficiente numérico é 9 e a parte literal, x ao
cubo yz à sétima potência. Então, eu vou multiplicar 9. Quem vai ser o meu termo algébrico? 9x ao cubo yz à sétima potência. Assim. 3. Determine o grau de cada monômio a seguir. A, x ao quadrado vezes y ao quadrado. Para determinar o grau do monômio.